Por exemplo, o que a gente faz lá na sartoria, tanto nos ternos quanto nas camisas, é o bespoke, original. Qual que é a diferença do bespoke para o sob medida? O sob medida, na maioria das vezes, o camiseiro, o alfaiate, pega um molde padrão, tá? Então vamos lá, molde 2, 4, 6, por aí vai, molde de calça 40, 42, etc. Você tem um molde, Entendi. tá? Já no papel craft ou naquele acetato, enfim, cada um tem a sua particularidade. Aí você pega um molde daquele e coloca as medidas do cliente, tá? Isso é o sob medida. Então você produz a roupa, vamos supor que uma roupa de loja, com o contorno da loja, né, sairia uma calça, por exemplo, sairia com 50 de cintura, 55 de quadril, 30 de coxa e 1 metro de comprimento, tá? Eu tiro tuas medidas, eu vou adaptar este molde nas suas medidas. Entendi. Então, assim, a cintura eu tenho que aumentar 2 centímetros, o comprimento eu tenho que descer 5 e a coxa eu tenho que apertar 3. É isso que eu faria dentro de um molde já criado, tá? Esse é o sob medida. Perfeito. Então, assim, se você tem um corpo mais padrão, ele te atende super bem, entendeu? Em questão de volume, porque é muito mais rápido na alfaiataria e na camisaria você ter esse tipo de serviço. O bespoke, a gente vai fazer outros passos, a gente vai fazer uma coisa a mais. Por exemplo, eu vou pegar uma fórmula que existe, aí sim da escola, hoje eu uso da escola londrina, que eu aprendi em Londres lá. Inclusive o Will, um abraço. Depois conta do Will. Vou contar do Will. Essa história é legal. Em Londres, eu uso essa técnica londrina, que é o seguinte. Eu pego o tórax, cintura, quadril, ombro, colarinho, bíceps, comprimento do braço e etc., punho. E eu vou numa fórmula desenhar essa roupa, desenhar esse molde. Esse molde parte do zero, num papel, com régua, e começo a desenhar do zero esse molde. E aí eu corto o tecido. Eu vou cortar e alinhavar essa camisa, que é isso aqui, ó. Deixa aqui mesmo ou não? Sim, calma aí, Põe vamos fazer aqui. assim. Você vai falar... Vou dela, né? falar, isso. Deixa eu posicionar aqui pra você, ó. Ah, boa. A linha VAR, que não me Aqui tá bom? Obrigado. Não, mas peraí, eu quero ficar ali também pra ver. Vamos lá. Ó. Tá. Da direita daqui. Pronto. Beleza, vamos lá. Isso aqui é uma camisa alinhavada, tá? Então você olha aqui, todo o fio aqui, justamente, uma costura larga, né? E aqui de outra cor, justamente para ficar claro aonde a gente tem que corrigir. Aqui vocês estão vendo os alfinetes? Sim. Corrigindo esse tecido aqui, ó. A sobra, A né? sobra de Tá. tecido. Isso aqui, o que eu faço? Isso é uma camisa alinhavada, que depois que você escolheu o tecido, eu fiz a modelagem, eu vou cortar e alinhavar a camisa assim. E vou provar no teu corpo. Assim. Desse jeito. Tá. E aí eu vou corrigir essas imperfeições. Tirar um tecido daqui, ó. Se estiver fazendo uma ruga aqui, eu vou puxar isso pra cima. Entendi. Para o peito ficar lisinho. Vou tirar a ruga aqui do meio. O ângulo do colarinho, isso depende do peito do cliente. Então, assim, um colarinho mais alto pode te incomodar no queixo, incomodar aqui no gogó. Então eu tenho que baixar esse colarinho, mas eu tenho que baixar sem dar uma ruga aqui no Sim. tecido. Então eu tenho que fazer o contorno certo do teu corpo, tá? Nessa camisa tem alguns diferenciais. A gente coloca um viagrinha aqui, ó, para manter o colarinho em pé, que é essa fita de silicone. Aqui é uma barbatana fixa, ó, que é um acetato. Você pode dobrar, ó, ela volta. Tá vendo? Então isso permite que eu use uma entretela super mole aqui, mas a ponta do colarinho nunca quebre. E não é aquela barbatana costurada aqui por dentro, que é um pinguelinho, sabe? Que você coloca e tira, porque na máquina vai perder, né? Na hora de passar acaba estragando. Então essa é uma técnica que a gente usa também de colocar esse acetato costurado por dentro da entretela, por dentro do colarinho. Então você não se preocupa nunca mais com o colarinho um pra cá, outro pra cá, Sim. entendeu? Um fora do outro. E por que eu faço isso daqui? Isso daqui é o bespoke. Vem cá, Pedrão, volta pra cá. Aí, obrigado. Isso é o bespoke. O que acontece? Eu costumo fazer uma analogia assim. Essa fórmula é a mesma fórmula que a gente usa
para o sob medida, né? Tem a fórmula italiana, americana, londrina, tem a técnica do mineirinho de 1940 aqui do Brasil, entendeu? Então, assim, são escolas, são técnicas que você vai desenvolver um molde, tá? Então, assim, você vai desenvolver um molde bespoke, ele saiu assim. Então, hoje eu tenho aqui, ó, tudo que eu aprendi me segue com esse caderninho, ó. Então, essa camisa que eu aprendi em Londres, ó. Tá vendo? Esse é eu comecei a fazer esse caderno lá em Londres. Então, ó, é uma fórmula, tá vendo? Onde eu vou fazer a parte da frente, a parte das costas, a manga, pé de gola, colarinho, punho, tudo. E é uma fórmula, ó. Tá vendo? Então, pra cá, eu tenho todas essas outras, ó. Todas essas outras fórmulas. O que acontece? Eu tenho essa fórmula pra quê? Cada cliente tem um tipo de corpo. Então, eu tenho uma fórmula já preparada para esse tipo de corpo, tá? Anos e anos que a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo. Pô, aquela fórmula não ficou boa, teve muito ajuste, vou fazer essa e tal, e a gente vai buscando a perfeição. Aí, eu tenho dois clientes, os mesmos com 120 centímetros de tórax, 120 centímetros de circunferência de tórax. Só que um é mais obeso, tem um corpo redondo, tá? E o outro é um nadador, tem o corpo chato e largo. Se eu faço um molde e uma camisa, que é um tecido plano, como a gente tinha falado, não é a malharia nesse caso, tá? Que ela não tem a mobilidade, né, do caimento. É um tecido plano. Se eu faço o mesmo molde, com 125 centímetros, esses dois corpos vão ser cobertos, eles vão ser vestidos, mas eles vão ficar imperfeitos, entendeu? Então a curvatura do corpo é única para cada um. E é isso que eu mostrei naquela camisa. Então, a queda do ombro, o cara pode ter uma queda para baixo, ou frontal, ou traseira. Entendeu? Não é só a queda do ombro. Sim. Entende? Então, isso é minimizar uma peculiaridade do seu corpo. Sim. Entendeu? Eu tenho que tirar isso, e no olho não dá para saber. Nem com 3D hoje a gente consegue, né, fazer uma perfeição de transformar um tecido 2D plano em 3D que fique perfeito numa única fórmula, entendeu? Sim. Então esse é o grande diferencial do sob medida para o bespoke. Tem camiseiros que falam, tira as medidas e entrega a camisa pronta. É uma camisa sob medida, tá? Mas que vai ter a imperfeição da ruga aqui sobrando do tecido. O colarinho não vai fechar direito, vai ficar te incomodando, vai ficar para cima. Aqueles colarinhos que fica assim, ó. Aí você põe gravata, quando ele desce, fica esse gap aqui, ó. Sabe, fica sobrando esse tecido. Por quê? Porque o colarinho está muito alto pro teu ângulo do teu peito. Respeita, então, as medidas, mas não respeita as peculiaridades físicas. E curvaturas do corpo. Entendeu? Então, esse é o grande diferencial. O sob medida respeita as medidas. O bespoke respeita as peculiaridades do seu corpo. Você destrinchou muito bem, sabe? Pronto, distinguiu. Foi muito agora bom, é só treinar uns 10 anos as fórmulas. E você viu que tem matemática. Eu não sei se a galera conseguiu reparar, mas todo mundo faz na escola. Pô, mas pra que eu tô aprendendo a fazer esses negócios? Depois o cara quer virar alfaiate, o cara usa matemática, velho.